recursos, eu tenho dito para eles que nós temos, em que pese toda a desgraça e todas as infelicidades que acontecem nos conflitos armados, temos oportunidade de ver duas guerras com perfis diferentes, né, acontecendo, onde o direito humanitário e o direito internacional se aplica, né, com ensinamentos colhidos aí de lado a lado, né, quer dizer, um conflito entre dois estados-nação, Rússia e Ucrânia, lá no leste europeu, e um conflito envolvendo um Estado nacional, Israel, e um grupo armado não estatal, o Hamas. Né? Então, para cada um desses conflitos, há parâmetros de direito humanitário que se aplicam. Então, muitas vezes as pessoas perguntam, por que guerras têm regras, né? Se a própria guerra é uma contrariedade ao que a ONU diz, porque a ONU proíbe as guerras. Né? Hoje em dia, você usar guerra como instrumento de resolver conflitos só se você for atacado. E o que a gente vê muitas vezes é que os estados, os países, quando eu falar estados, é países, né? Tecnicamente tem uma diferença ali, mas para os nossos objetivos aqui, falamos dos países, né? Os países sempre buscam uma justificativa, né? Você vai lembrar, a guerra já está quase 3 anos, mas você vai lembrar que quando o conflito russo-ucrânia desencadeou, o Putin, ele levantou lá, a gente chama de casus belli, né? Ou seja, a justificativa dele de ir à guerra, né? Sim. Olha só, está havendo um processo de nazificação ali no Donbass e eu preciso ir lá garantir aos meus russos, que falavam russo, né? E de etnia russa, defendê-los. Então, eu estou indo lá, não é uma guerra, eu estou indo fazer uma operação militar especial para ir desnazificar aquela área ali. E assim eles vêm justificando, né? A comunidade internacional discorda, porque caracteriza que é um crime de agressão, é uma guerra feita sem justificativa, ele não foi atacado, né, tecnicamente. E lá em Israel, o Hamas é outro perfil. Né? Lá houve realmente um ato terrorista, né, que pegou ali de surpresa, ao que tudo indica, né, as forças israelenses. Israel exerceu o direito de se defender contra um grupo armado não estatal que está atuando ali. Então, é interessante que você falou de 2 guerras. Você sabe quantas guerras hoje, tecnicamente falando, existem no mundo acontecendo? Quase 100, cara. Pois é, cara. Aí tu tá falando, verdade, essa guerra de grupos armados, né, tem diversas, né? Diversas, principalmente ali na África, no Oriente Médio, porque como são conflitos de baixa intensidade e em recantos muito distantes, né? Quer dizer, por que o conflito russo-ucraniano e o conflito israelense, Hamas, tem dado tanta repercussão? Primeiro, porque a Rússia é uma potência nuclear, né? E segundo, porque o Ocidente se posicionou, né? Os países aí, eixo OTAN, se posicionaram favoravelmente à Ucrânia, e isso dá visibilidade. É a primeira guerra depois da Segunda Guerra Mundial no continente europeu, né? Se achou que nunca mais fosse verificar isso e acabou acontecendo. E no caso Israel-Hamas é por causa da repercussão política quase que secular ali, né? Sim. Todas as pautas que acontecem ali repercutem muito. E esses outros quase 100 conflitos estão espalhados por aí, envolvendo 60 países. Porque o país não entra só na guerra quando ele participa de fato, né? Então você dá suporte, entregar muitas vezes armamentos e apoiar os países que estão fazendo guerra também pode ser interpretado como estando... Você verificou anteontem, né? Mais uma vez o Zelensky pediu para usar armamentos de longo alcance para atingir o interior do Estado russo, porque é muito caro para o Putin manter a integridade. Né? A fala dele para a população dele é de que ele vai proteger a integridade do território russo, né? Não vai permitir que nada penetre. E armamentos de longo alcance vão, de certa forma, desmitificar isso. Vão dizer, olha só, você não consegue. E ele já falou o quê? Anteontem? Falou, irmão OTAN, né? Se autorizar, eu vou entender que vocês estão tomando parte direto no conflito. E não se esqueça que a minha estratégia nacional de defesa russa diz que se a minha sobrevivência estiver em risco, eu vou usar armamento nuclear. É protocolo, assim, né? Protocolo, doutrina, no caso. Doutrinário, muito sensível isso daí, né? Quem é que vai ter ali... já houve aí posicionamentos de alguns países europeus, né? Inclusive alguns estados aí até com bom potencial militar, falando assim, não, temos que botar, chamam de boots on the ground, né? Botar tropa de infantaria lá, atuar, não só ficar mandando armamento. Até agora ninguém teve coragem, né? 3 anos se passaram. Mas a dinâmica no Israel-Hamas é outra, né? Ali a intensidade
ela, embora tenha uma visualização muito elevada, porque a gente vê ali muitos civis morrendo, mas em termos do armamento, do aparato utilizado, é Davi e Golias, né? Israel, um exército potente contra um grupo armado não estatal, está tentando praticamente sobreviver e tirar a guerra da vertente, do lado físico. O Hamas sabe que ele não vai conseguir derrotar no campo militar. Então, o que ele faz? Ele traz para o campo da informação. Ele lança ali aquelas pautas, né, na imprensa internacional para que a comunidade internacional se mobilize e faça com que o Netanyahu perca a liberdade de ação, que é um fator fundamental para poder continuar atuando, né? E ele vem perdendo isso aí, né? Isso tem sido desde o início, né? Desde o Essa início. guerra de propaganda aí é desde o início. Desde o início. Agora, você colocou 2 pontos que, de fato, quando eu citei, eu usei o termo assim, a questão da Palestina, né? Sim. Porque é o que está de plano de fundo, né? E o pretexto do ataque do Hamas. Mas, de fato, o único conflito que você tem em 2 estados é Rússia e Ucrânia, né? 2 estados, 2 países, 2 nações, né? Porque aí não. Então, essa seria a grande diferença para o direito internacional, né? Os 2 conflitos. Os 2 são conflitos. Interessante essa. Os 2 são conflitos armados do ponto de vista jurídico, técnico. O que é um conflito, Glauber? O que diferencia o que está acontecendo na faixa de Gaza e na Ucrânia, por exemplo, das confrontações nas comunidades do Rio de Janeiro? O que diferencia? O direito diz o seguinte: olha, para que seja conflito armado, tecnicamente, juridicamente, você precisa ter dois critérios. Primeiro, você tem que ultrapassar nas confrontações um nível X de violência, de intensidade do conflito. É um limiar de intensidade. Tem que passar daquele sarrafo ali. E segundo, você tem que ter um nível de organização das partes mínimo, com traços de organização militar. Então tem que ter alguma hierarquia, tem que ter um porta-voz que possa se manifestar em nome da parte, você tem que ter um quartel-general onde possa ser encontrada a autoridade que vai falar por aquela parte. Se você analisar do ponto de vista de Israel-Hamas, isso tudo existe ali no Hamas, né? O Hamas tem porta-voz, o Hamas é um partido político, tem um braço humanitário, um braço partido, um braço militar, né? E tem capacidade de falar uma só voz, tem capacidade de impor o direito internacional humanitário, embora não faça isso, porque traz a guerra para um campo que é um campo da propaganda, e na propaganda o direito humanitário acaba se esvaecendo, né? Você trazer a guerra para o nível da ética e da moral só vai beneficiar quem tem condições de exercer isso. O falecido senador John McCain, né, que foi prisioneiro de guerra no Vietnã e tal, dizia que você precisa manter um nível de assimetria moral entre o seu oponente, né? A gente sempre diz, ser soldado é relativamente fácil, né? Você pegar um fuzil e sair por aí atirando, né? O difícil é você ser soldado ético, né? Ser soldado cumpridor dos regulamentos, ser fiel às normas humanitárias, né? Então ali você vê no Hamas todos esses elementos acontecendo. Tem o nível de organização deles e o nível de intensidade da violência passa o limiar, né? O que é a intensidade de violência? É o tipo de armamento utilizado, a duração dos combates, o tempo que aquilo se protrai no tempo, a gente sabe em direito, protração é a extensão no tempo, né? Número de mortes, o Conselho de Segurança da ONU se manifestar sobre aquilo, atrair a atenção da comunidade internacional, tudo isso. Quando você pega, por exemplo, um conflito, vou chamar de conflito para não cometer um erro técnico, né? Mas quando você pega uma conflagração ali, numa comunidade no Rio de Janeiro, com a polícia entrando e tentando ali, muitas vezes, desalojar um grupo armado, você, embora eventualmente tenha um nível de organização ali das partes, você vê facções muito bem organizadas, mas o nível de intensidade, principalmente, ele não atinge aquilo ali. A gente, em comunicação, a gente diz sempre, né, na batalha entre a realidade e a percepção sempre ganha. É claro que você ligar ali um jornal nacional lá e ver lá na escalada do jornal, no início, fuzis, caveirões, ponto 50, soldado, o criminoso lá de preto, né, com rádio, isso tudo te transporta para a guerra, né? Você fala, pô, estamos em guerra. Mas quando você vai analisar os elementos significativos da intensidade, qualquer morte de civil é trágica, claro. Sim. Mas uma coisa é você ter uma confrontação e morrerem 4, 5, 6 civis ali, soldados, policiais militares feridos. Outra coisa é você chegar numa praça
como aconteceu lá em Bucha, muitas vezes acontece em Kharkiv, Kiev, lá em Mariupol, e você ter 400 pessoas mortas numa praça. Você ter a cidade toda reduzida a escombros, a cidade inteira. É esse nível de intensidade. Então o direito se preocupa muito com isso. É você não banalizar esse marco legal, esse arcabouço jurídico. Porque é um direito de exceção, cara. Você pode matar o teu inimigo na guerra se ele estiver fazendo xixi. Se ele estiver de costas com um fuzil cruzado, se chegar, aquele é meu inimigo, eu executo. Por quê? Porque você pode matar com base no status jurídico dele. Ele é combatente 24 horas por dia. Então você pode matar. Nas operações de garantia da lei da ordem, operações policiais, isso não acontece. Você precisa prender, você pode, obviamente, se defender na legítima defesa, eventualmente poderão acontecer óbitos, né? Mas todos eles vão ser investigados para ver se houve ali excludente de licitude, senão a responsabilização vai acontecer, e o objetivo da operação é capturar, prender e levar para julgamento, né, nas barras da justiça. O que não acontece na guerra. Na guerra você pode, então, muitas vezes, sim, ali no início da intervenção federal, né, eu tive a oportunidade de estar ali na intervenção como organizando a comunicação ali do gabinete de intervenção. O primeiro mês, basicamente, eu passei explicando para os jornalistas por que no Rio de Janeiro não era guerra. E muito embora a gente sabe que os veículos tinham o costume de colocar ali a guerra do Rio, né? O Rio está em guerra, né? Eu falava, pessoal, olha só, tecnicamente não é guerra. Vou explicar por quê, etc. Mas, como eu disse, percepção e realidade são coisas muito diferentes. Deixa eu te falar, né, cara, a percepção do... Você é do Rio, você sabe disso. Sim. A percepção de quem está no Rio de Janeiro é que aquilo é uma guerra não declarada, né? Sim. Então é muito comum a gente ver a população falando isso, seja aqui no chat, nos comentários, ou então até nas ruas mesmo. Sim. Pô, se isso não é guerra, é o quê? O que é guerra, né? Se isso não é guerra, né? Então, e aí, qual é a consequência natural? É você achar, pô, vamos proteger os policiais, que já são heróis, né? Policiais do Rio de Janeiro. Sim, na proximidade que nós tivemos ali durante a intervenção federal com as polícias, eu passei a admirar ainda mais o trabalho da polícia, né, no sentido do enfrentamento ali, desprendido, corajoso, mas é natural que você queira dar mais proteção para eles, né? Então vamos aqui colocar um marco legal de modo que ele possa, ao ver um criminoso, dispensar certos atributos, certas características, no sentido de, ao ser atacado, poder se defender. Que ele possa já atacar diretamente quando ele identificar positivamente. É o que na guerra pode acontecer. E aí você vê o inimigo, você sabe, ele está uniformizado ou está com algum sinal distintivo e você atira nele. Qual é o problema disso? É que quando você legitimar isso, e eventualmente, né, isso não vai acontecer, eu diria, porque Estado nenhum admite a falência dos seus órgãos de segurança. Porque você decretar um marco legal de conflito armado no Estado, você está assinando uma espécie de falência da sua condição. Porque a gente sabe que uma das características do Estado, a gente aprende lá, né, na ciência política, é o quê? Garantir o monopólio da violência legítima organizada dentro das suas fronteiras. Então, se isso cai na mão de criminosos, como a gente vê nos estados falidos, né, lá na África, e você diz, olha, eu estou reconhecendo que aqui agora só o direito de guerra vai resolver, você está assinando um atestado de... Então, politicamente, já vai ser difícil. Aí você me pergunta, porra, Cinelli, mas lá no Equador aconteceu. O governo equatoriano decretou, por decreto, que o marco legal era direito internacional de conflitos armados. Foi há uns 4 meses. Isso, recente. Eu tive a curiosidade de ver a Constituição equatoriana, né? E é interessante que na Constituição equatoriana não existe uma previsão, como tem na nossa, de atuação de forças armadas em segurança pública desde o tempo de paz. Então, na verdade, né, claro que isso a gente apenas é uma inferência, mas é muito provável que o Estado equatoriano tenha optado por fazer essa decretação simplesmente para poder legitimar as suas forças armadas a atuarem na segurança. E aqui no Brasil, isso é desnecessário, porque o constituinte nosso, quer dizer, a sociedade brasileira, por meio dos seus representantes, escreveu na Constituição, é muito conhecido, um artigo inclusive famoso, né, depois aí de muita polêmica, o artigo 142, né, que coloca as Forças Armadas, defesa da pátria, garantia dos poderes constitucionais e da lei e da ordem. Então, basta um decreto presidencial, um decreto de GLO, as Forças Armadas já têm essa legitimidade, né? Então, existe um cuidado. A Colômbia, por exemplo, né? A Colômbia ficou ali 40 anos em confrontação com um grupo armado não estatal, com as Farc, com todas as características de um grupo armado não estatal. Hierarquia, divisão em
batalhões, chamavam de frentes, né? Hierarquia completa, um controle territorial. Não é um controle territorial, por exemplo, de a polícia não conseguir eventualmente entrar com o equipamento melhor, ela entra. Era um controle territorial que não entrava de jeito nenhum. A área do Desterro, lá onde a narco-guerrilha produzia, né, os seus insumos para financiar a guerra, as forças armadas não ingressavam, né? E você nunca viu o Estado colombiano admitir formalmente que havia um conflito armado ali. Sim. Tratavam muitas vezes os integrantes das Farc como subversivos, chamados subversivos. O Ministério Público acompanhava as operações, trazendo para o marco legal. Mas ainda assim, os princípios do direito humanitário eram sempre invocados quando havia necessidade de justificar. Isso é interessante, a gente tem visto isso também, né? Então você vê, Israel tem feito operações de alta intensidade, né, com proporcionalidade sendo comprometida ali, isso já é reconhecido até por países que são aliados, né, pedindo, solicitando que façam a mitigação, a diminuição, né, dos danos colaterais, das mortes acidentais de civis, mas sempre que há o Estado, o país lá, é instado a se manifestar, na justificativa dele ele traz os princípios do direito humanitário, porque eles estão arraigados na nossa evolução da civilização. São coisas muito antigas, sabe? Não é nada escrito agora, não. Sim. O direito costumeiro, lá atrás, na civilização na Índia, já dizia, olha, você não pode atirar nos diplomatas, nos civis que estão passando no campo, né? E isso a gente traz até hoje. Então, a minha pergunta sempre para quem levantava essa questão era, ok, eu até entendo a justificativa de se pedir um marco legal que permita, partindo do princípio que você está considerando que há um nível de intensidade elevado, mas eu te pergunto, isso vai demandar reciprocidade. Nós estaríamos preparados para um criminoso, integrante de uma facção, abater eventualmente um policial e ele, ao receber o status de combatente, porque o marco legal mudou, ser excluído da sua responsabilização, quer dizer, ele passar a ter imunidade em relação à morte que causou PM, porque vale para os dois. Porque isso seria dos dois lados. Dos dois lados. O direito humanitário, ele não exige que você cumpra porque o outro está cumprindo. Quando o marco legal é aplicado, é reconhecida a aplicação, vale para todo mundo. No conflito lá nos Balcãs, né, houve acordo entre os estados e os grupos que estavam atuando ali, sob o controle dos estados, no sentido de garantir aos integrantes daqueles grupos direitos de combatentes, para que eles pudessem também não ter julgamento. Quer dizer, nós estaríamos preparados para isso?